Rádio Assunção, a rádio que você quer ouvir. 10 horas em ponto, mais um minutinho, 10:01, de volta no Alô Alô Fortaleza, deste sabadão, dia 27 de setembro de 2025. Vamos ali, dar um pulinho rapidinho, porque não podemos perder essa oportunidade. Ele está em Los Angeles, nos Estados Unidos, e lá são 4 horas a menos. Lá agora são 6 horas da manhã, 6:02 da manhã. Então é muita gentileza para falar conosco e vamos aproveitar essa oportunidade. Mestre André Lima, o mestre das artes marciais, que fez a vida nos Estados Unidos e estava aqui recentemente de férias e eu escapuli, rapaz. Era para ter trazido o mestre aqui ao programa e o mestre viajou. Mas eu disse, mestre, você vai falar um pouquinho com a gente aqui, pelo menos dar um salve, um oi aí para a sua turma aqui de Fortaleza, do Ceará, do Piauí, da região Nordeste toda. Bom dia, mestre André Lima. Obrigado por ter vindo aqui falar com a gente a essa hora. Bom dia, meu amigo. E aqui eu sempre acordo cedo, então não tem novidade, não. É um prazer estar aqui falando com você. E eu estava aí no Ceará, sim, dei aula aí em várias academias, visitei a família. Nós não nos encontramos, mas estamos aqui se falando nesse momento. Quais são as perguntas que você tem para mim aí? Muito bem, muito bem. Agradecendo ao professor Ronin, que sempre nos informa quando o mestre André Lima está passando por aqui. Olha, o mestre chegou, está por aí e tal, e é sempre bom. André Lima, para quem ainda não lhe conhece, porventura, e só um breve histórico. Você é cearense não, parece que você é piauiense, né? Sim, eu nasci no Piauí e eu sou o cara que trouxe o taekwondo para o Ceará. Eu introduzi o taekwondo no Ceará no ano 1983. Eu fiquei em Fortaleza entre 1983 e 88. Em 88 eu fui embora do Brasil para a Europa, depois vim para os Estados Unidos. Mas entre esses anos de 83 e 88 eu introduzi o taekwondo no Ceará. Eu montei a primeira academia, eu fundei, na época era o departamento técnico, que depois se tornou a federação, formei os primeiros faixa pretas de taekwondo do Ceará. Que maravilha! E aí, como é que foi sua vida? Você foi para a Europa, depois foi para os Estados Unidos, como é que foi isso? Exatamente, em 88 eu fui embora para a Europa, morei basicamente 2 anos na Europa, em Paris, e também morei em Portugal, dei aula de taekwondo lá o tempo todo, competi, uma época que eu comecei a ficar bem conhecido mundialmente, que eu comecei a sair na capa das revistas europeias. E depois eu vim para os Estados Unidos, e aqui nos Estados Unidos eu fiquei, e montei as academias, trabalhei em cinema, e então passou-se o tempo e já tem cerca de quase 40 anos, né, aqui nos Estados Unidos, mas eu sempre que posso vou ao Brasil, visitar a família aí no Ceará, minha família vive no Ceará, visitar o pessoal do taekwondo, sempre faço muito intercâmbio, viajo muito, e essa foi o resumo da história. É verdade. Agora, que me deixa curioso, por que o taekwondo, se naquele tempo eu imagino era pouco difundido, se falava muito em boxe, luta livre, era muito em voga, né? O próprio karatê começava a ser falado também. E aí por que o taekwondo, mestre André Lima? Bem, eu iniciei o taekwondo em Brasília, né? Eu nasci no Piauí, mas eu muito cedo fui para Brasília e lá eu aprendi o taekwondo. E o taekwondo ficou muito popular no Brasil no ano de 1988, né? Que foi o ano que eu fui embora do Brasil. O taekwondo ele entrou no programa olímpico, depois tornou-se um esporte oficial do programa olímpico e se popularizou mundialmente o taekwondo, né? E atualmente continua uma luta muito difundida no mundo todo, mas tem fases, né? Agora está tendo uma fase muito do jiu-jitsu, por causa da popularização do MMA, e o jiu-jitsu acabou se tornando famoso. Eu também sou faixa preta de jiu-jitsu, dou aula de jiu-jitsu também,
Mas as lutas, elas têm fase, né? Tem a fase que é o boxe, teve a fase do taekwondo, da capoeira, do jiu-jitsu, e naquela época, anos 80 e 90, quem realmente estava muito grande, muito popular, foi o taekwondo. Uhum. E hoje o taekwondo tem experimentado um crescimento, né, enorme. Aqui, por exemplo, no Ceará, o trabalho que o Fábio Ronin tem feito, um trabalho bom, os meninos têm saído, conquistado medalhas, tudo mais, está muito legal, estou gostando de ver, né? A Olimpíada deu um impulso, né, um boom, né? Nessa sua passagem aqui, você teve lá com os meninos, deu aulas por aí, onde é que você teve, hein, mestre André? Sim, eu tive aí, eu visitei o Ronin, os alunos dele. O Ronin é o presidente da federação, Fábio Ronin. A Federação Cearense de Taekwondo é muito forte, muito atuante e traz muitos resultados. Eles competem no Brasil todo. Então eu visitei o Fábio Ronin e visitei também a academia do professor Alexandre Nogueira, que é um dos grandes mestres do taekwondo cearense. Tem academia já há muito tempo, e foi os dois que eu tive a oportunidade de contactar e dar aulas. Fui contactado por 3 outras academias, mas o problema é que eu estava aí por um período curto, eu não pude ir nas outras 3 academias, mas quero voltar ao Ceará no ano que vem, por volta de março, e aí sim eu vou poder visitar todo mundo, dar uma aula aí nas outras academias. Mas o taekwondo do Ceará está muito forte em termos de Norte e Nordeste, também está indo muito bem em termos nacionais. É um taekwondo muito atuante, eles estão em todas as competições. O presidente Fábio Ronin é excelente, ele está dentro do taekwondo 7 dias por semana, dia e noite, e está fazendo um trabalho espetacular. Que maravilha. O taekwondo é digamos, um pingadinho, ele é uma mistura ali das artes marciais. Como é que é o taekwondo, mestre André Lima? O taekwondo é uma luta coreana, foi desenvolvida na Coreia, e principalmente na época da Segunda Guerra Mundial. A Coreia ela foi dominada pelo Japão entre 1910 e 1945, mais em 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos usou a bomba atômica no Japão e venceu a guerra. O Japão liberou a Coreia, e depois dessa liberação, o taekwondo foi desenvolvido a partir de outras lutas que eram praticadas na Coreia, e o nome taekwondo foi criado na década de 50, e já no fim dos anos 60, os coreanos começaram a exportar o taekwondo para o mundo. Na época, era muito conectado com os militares, eles enviavam instrutores coreanos para os países para ensinar as forças armadas dos outros países, e com o tempo o taekwondo se transformou basicamente num esporte de competição, entrou no programa olímpico em 1988, na Olimpíada de Seul, na Coreia, virou um esporte de demonstração em 2 Olimpíadas, e depois em 2000, em Sydney, na Austrália, virou o esporte olímpico oficial taekwondo, e hoje é um esporte que é praticado no mundo todo, e é a arte marcial mais praticada no mundo até hoje. Não foi batida ainda, tem o maior número de praticantes em termos mundiais. Incrível, né? Que se você perguntar, as pessoas vão falar em boxe, karatê, tal, e não vão falar em taekwondo. No entanto, né, é como o tênis de mesa, né, porque densamente para o lado de lá se pratica muito, e para o lado de cá, embora não seja tão conhecido, já começa a ser praticado também. É interessante isso, né? É muito interessante. Exato. Agora, mestre, as pessoas precisam ter conhecimento de outras artes, não? Ou se tiver conhecimento de outras artes, já facilita para o taekwondo? Facilita, né? O taekwondo é uma arte que usa muito as pernas, a maioria dos golpes são desferidos com as pernas.
chutes, eu diria que 80% são chutes, e a regra de competição é um esporte muito bonito de assistir, e por isso se popularizou, porque é bonito, é muito usado em filmes, é usado em muitas áreas também, defesa pessoal, e por causa da beleza da arte, eu acredito que foi popularizada. É eficiente para a luta, para a briga também, para a defesa pessoal, e veio da Coreia, e hoje é uma luta de dimensões mundiais, esporte olímpico, difundida em todos os cantos do planeta. É, muito legal. Na próxima vinda aqui, mestre, monta umas oficinas aí, vem com assim, pelo menos uma semana de oficinas, vai dar legal, não? Exatamente. Não, da próxima vez, acredito que por volta de março de 2026, eu estarei aí, vou ficar mais tempo e vou poder dar aula nos outros centros, academias que me contactaram pedindo a minha presença. É bom lembrar que o mestre André Lima já deu aulas para um monte de gente boa do cinema aí, né? Essa turma toda aí que aparece cinema com karatê, isso e aquilo outro, luta, boa parte desse pessoal passou por você, não? Já dei aula a muita gente famosa aqui, tanto do cinema como em outras áreas, empresários, políticos. Eu estou dando aula aqui já há mais de 30 anos e na Califórnia você sabe como é que é, uma cidade que mora muita celebridade, muita gente famosa, atletas famosos, empresários. Então é parte já do dia a dia de dar aula para esse pessoal. Que maravilha, que coisa boa. Muito bem. Bom, agora você voltou aí à batalha, segue o fluxo, né? Como é que sua vida aí, meu caro mestre André Lima? Começa cedo, termina tarde ou como é que é? Geralmente começa cedo e termina mais ou menos por volta das 8 da noite. Eu treino toda semana, treino mais ou menos 3 a 4 dias, 2, 3 horas por dia. E a academia geralmente é mais depois do meio-dia. E a academia é sagrado, estou lá todo dia. Temos 2 academias e tem muita gente. Começa o dia com aulas infantis, depois para os adolescentes e à noite os adultos. E geralmente de segunda a sábado, o domingo eu pego folga. E às vezes no domingo tem épocas também que a gente tem os exames de faixa, a gente faz nos domingos. E é uma vida assim, sem parar. Eu gosto muito de trabalhar, não paro. E as academias são cheias, eu estou presente na academia. E é uma vida saudável e ativa. E o legal é que você está presente. Você estando presente, né? Porque, poxa, é claro, está com o mestre está ali, você está olhando para ele está te dando ali, muitas vezes até o pulo do gato, né? Principalmente para quem vai para a tela, quem vai para a cena e tal. Então, é outra coisa, é o que eu digo sempre, o menino vai para um time desse, divisão de base, ele chega lá, encontra Lacerda, de professor. Aí daqui a pouco ele vai na outra em que está lá, digamos, um ex-craque, um ex-artilheiro do time. Ele vai preferir ficar com quem? Com o ex-artilheiro do time ou comigo? Claro que é com o ex-artilheiro do time. Eu digo sempre isso aqui às pessoas, né? Que usem quem realmente é mestre. Né? E é muito claro que a sua academia vai sempre atrair também por esse aspecto, porque você vai estar sempre presente. Eu já entrei lá acompanhei na rede social e vejo lá, você lá presente, dando aula, cedinho, tal. Então isso é muito importante. Parabéns aí pela sua trajetória, viu, mestre André Lima? Você saiu lá de Piripiri, do interior do Piauí, passou por aqui, foi para a Europa, foi para os Estados Unidos e aí ficou. Né? Porque realmente, digam o que quiserem dos Estados Unidos. Eu já fui aí e posso dizer, é bom viver aí. É bom, porque
começa pelo respeito. Há respeito. Há realmente uma democracia. Com Estado de Direito, como se fala aqui, tem muita gente que deveria lavar a boca para falar em respeito à democracia por aqui. Nos Estados Unidos eu conheci isso. De fato é. Então, parabéns aí, mestre André Lima, e muito obrigado pela sua vinda aqui falar com a gente, hein? Um grande abraço a todos e no ano que vem estarei aí de volta, meu amigo. Tá bom, quando tiver, certamente que estaremos aqui no estúdio. Não deixarei escapar essa oportunidade, mestre. Um abraço. Um grande abraço. Valeu. Muito obrigado ao professor mestre André que falou com a gente. Rápido intervalo e já voltamos. Alô, alô, Fortaleza, alô, alô, Ceará, alô, alô, Brasil, alô, alô, mundo. É rapidinho. Rádio Assunção, a rádio que você quer ouvir.